Mas sobre Jefté, muitos teólogos chegam a dizer, alguns, por exemplo, dizem que Jefté não sacrificou a filha dele, mas que levou a filha para um estado de pureza e para a criança ser entregue ao templo, certo? Para que então ela pudesse sacrificar a virgindade dela. Mas qual que é a história? Que eu não a história, na verdade, foi aquela que eu comecei a te contar. Uhum. Ele vai pra guerra e diz: Senhor, se tu me deres vitória para matar todo mundo, acabar com todo mundo e implantar tua religião lá, e quando eu voltar, se o Senhor for, se o Senhor for comigo e voltar e em paz, então eu sacrificarei em holocausto. Holocausto é sacrifício queimado. Você tem que queimar a vida que está ali. Prender fogo e sacrificar, porque o cheiro da gordura, da carne queimada e putrefata, certo? Sobe às narinas de Deus e lhe é uma delícia. Como um perfume suave, não é? Perfume suave. Você falou a palavra muito certa, perfume suave. E quando ele voltou, aí quem foi que saiu ao encontro dele? A filha. A filha. Quando ele viu a filha, pronto, ele se desesperou. Quando ele vence a guerra, aí ele fala: a primeira pessoa, Senhor, que sair da porta da minha casa, essa eu sacrificaria para ti. A filha dele sai salteando, cantando, louvando: Pai, o Senhor venceu a batalha, papai e tal. E ele chora amargorosamente. Ele se desespera. Ele diz: ah, não, minha filha, por que você foi sair? Imagine um Deus, um ser supremo, que se deleita com o cheiro da carne queimada, que assiste ao sofrimento humano sem mover um dedo, que exige sacrifícios em holocausto e que ainda assim é chamado de amor. Se você acha que já viu tudo, prepare-se para ouvir relatos bíblicos que fariam qualquer filme de terror parecer conto de fada. Hoje, no LendaCast, um podcast que já é conhecido por suas histórias sombrias, recebemos um convidado que passou anos dentro da religião e saiu dela com a mente afiada e a coragem de falar tudo o que os púlpitos escondem. Jason Ferrer, ex-pastor, escritor e criador do canal Além da Fé, rasga o véu das mentiras e revela o lado mais sombrio, perverso e doentio da Bíblia. E se você ainda acha que esse tal Deus merece adoração, talvez esse vídeo seja o choque de realidade que você estava precisando. Então já deixa o like, se inscreve no canal Rebelião Ateísta, vira membro se puder e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que Deus é amor. E claro, se inscreve também no canal Além da Fé do mano Jason Ferrer. E dá aquela moral para os parceiros do LendaCast, que abriram espaço para esse papo cabuloso acontecer. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Deus age de acordo com o tempo, com a maturidade do homem, com a cultura. É como se eles colocassem Deus como uma massa de manobra. Deus vai se ajustando, vai se adaptando aos homens. E isso não é Deus. Isso é o autor escrevendo sobre Deus, não Deus. Você está entendendo? Sim. Então, assim, eu acho que é pertinente a sociedade acordar a respeito disso. Porque o que eu estou falando para as pessoas é o que está registrado. É inadmissível, Daniel, que eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vós, eles, que nós nos submetamos a essa peste de religião. Porque uma pessoa que diz que Deus é amor, mas diante de tantas tragédias que eu nem cheguei a contar 1% ainda, diante de tudo que está na minha cabeça, que ao se desenrolar você fica doido com uma coisa dessa. Só as histórias que você já está trazendo aqui, eu vou colocar o nome desse episódio de O Lado Sombrio da Bíblia. O Lado Sombrio da Bíblia. Porque realmente, assim, isso não me foi contado. Não me foi contado, não. Eu também não, confesso, não li a Bíblia inteira. Mas a gente percebe que muito nas missas e cultos, o que é mostrado é exatamente um lado mais amoroso, ou um lado que convém também, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar dessas... Por exemplo, você parou na história... É Jefté? É. Você parou na história dele, você não contou a história dele. Eu vou contar a história dele agora pra você, né? Estou contando várias, porque a gente vai entrando... quando a gente vai entrando em uma, tem uma outra que vai pra outra. E daqui a pouco eu também quero perguntar sobre, pra não esquecer, da Arca de Noé. Porque a Arca de Noé, pra mim, ela é a maior prova de que Deus erra.
Porque ele se arrepende. Ele reseta a humanidade, Então, né? e depois se arrepende. Se arrepende. Ele fala, nunca mais vou fazer isso. É. Então, se uma pessoa que reseta a humanidade com dilúvio, ele erra. Então, ele não é o perfeito. Não, e nem tampouco onisciente. Então, Não é verdade? Mas sobre Jefté, muitos teólogos chegam a dizer, alguns, por exemplo, dizem que Jefté não sacrificou a filha dele, mas que levou a filha para um estado de pureza e para a criança ser entregue ao templo, certo? Para que então ela pudesse sacrificar a virgindade dela. mas qual que é a história? Que eu não A sei. história, na verdade, foi aquela que eu comecei a te contar. Aham. Ele vai pra guerra e diz, Senhor, se tu me deres vitória para matar todo mundo, acabar com todo mundo e implantar tua religião lá, e eu vou... Matar como é que é? Os circuncisados? Os incircuncisos, né? Incircuncisos. E quando eu voltar, se o Senhor for, se o Senhor for comigo e voltar, e em paz, então eu sacrificarei em holocausto. É isso que ela está dizendo. Holocausto é sacrifício queimado. Você tem que queimar a vida que está ali. Prender, fogo Meu Deus. e sacrificar. Porque o cheiro... Sobe até Deus. Exatamente. O cheiro da gordura, da carne queimada e putrefata, certo? Sobe às narinas de Deus e lhe é uma delícia. Como um perfume suave, não Perfume suave. Você falou a palavra muito séria, perfume suave. Como que uma pessoa que está me ouvindo neste exato momento, entenda, se você acha que o que eu estou falando é errado e seu Deus está certo, você precisa fazer um tratamento psiquiátrico, porque você está com sintoma de sociopatismo ou psicopatismo. Não tem outra coisa, Daniel. É impossível. É o autor falando, cara. São pessoas selvagens falando sobre isso. E quando ele voltou, aí quem foi que saiu ao encontro dele? A filha. é? A filha. Quando ele viu a filha, pronto, ele se desesperou. Ele vai e vence a guerra. Ele vence a guerra. Tá. Quando ele vence a guerra, aí ele fala, a primeira pessoa, Senhor, que sair da porta da minha casa, essa eu sacrificaria para ti. Meu Deus, Jason do céu, que história. Poderia Eu ser- ia perguntar pra você, de onde você tá tirando essas histórias? É da Bíblia? Bíblia. A Bíblia é sangrenta. Me perdoa. A Bíblia é sagrada. Jason, É. Jason, sexta-feira 13. Jason, não, eu ia falar que você tem um nome perfeito, que é o do Jason Sexta-feira 13. Aí o que acontece? E isso, cara, ocorreu... A filha dele sai salteando, cantando, louvando. Pai, o senhor venceu a batalha. venceu. Papai e tal. E ele chora amargorosamente. Ele se desespera. Ele diz, não, minha filha, por que você foi sair? Não é. O texto está deixando muito claro que não era uma oferenda para o templo. Não é uma castidade. A menina não ia ser levada. Um desespero desse, um drama psicológico universal cósmico desse. Simplesmente porque ele ia oferecer a filha dele para o templo, para a filha dele trabalhar num templo, só isso, trabalhar num templo. E nunca mais ia conhecer homem. Aí quer dizer que isso para ele não seria bom? A filha nunca conheceu homem, virgem, até a sua vida toda. Mas ele se desespera por quê? Porque ele vai ter que matar a filha dele. É a promessa que ele fez. A promessa que ele fez. Sacrifício em holocausto, Senhor, teólogo. Aí o pessoal, os teólogos, ficam bravos. Que eles dizem, não, temos que mudar essa palavra. Não tem que ter essa palavra ali. Holocausto não quer dizer holocausto. Eu digo, como assim? Ferro não quer dizer ferro, leite não quer dizer leite, café não quer dizer café, água não quer dizer água. Mas essa palavra está na Bíblia. Está na Bíblia, totalmente. Sacrifício em holocausto. Em holocausto. Então quer dizer, e a filha diz assim, pai, faça em mim o que o Senhor prometeu a Deus. Ele fala, minha filha. Ela fala ainda. Ela fala, certo? Porque o pai estava muito desesperado. Mas minha filha, eu vou ter que cumprir o que eu fiz para Deus. Eu fiz essa promessa. Eu falei, eita trem. E agora, né? Enfim, não era para o templo isso. Porque se saísse a sogra dele, ela ia para o templo, ela não era mais virgem. Como é que ela ia para o templo? Como é que ela ia servir a virgindade para ir para o templo? E se fosse a esposa dele? Mas saiu a filha. Era tudo para sacrifício. Se fosse a sogra, sacrifício. A mulher, sacrifício.
Se fosse o irmão, sacrifício. A filha saiu, sacrifício. Desse jeito. E uma coisa interessante é que assim, sabe, cara, isso tudo acontece com Deus olhando. Não é Deus com os olhos voltados para assistindo o Netcell. Netcell, não é? Certo? Netsky, que é isso. É Deus olhando, se regozijando, talvez até se masturbando, sabe? Olhando. Tipo, é isso que eu quero, vai, faz. É isso aí. Você não prometeu? Exatamente. E o que acontece? Depois, cara, você vê que, por exemplo, um levita, uma outra história, igual a de Ló, mas não é a de Ló, é igual. Os autores parece que combinaram para escrever essa história. Aconteceu que um levita, olha que vem causa agora, viu? O levita saiu e chegou em casa, os homens da cidade ficaram oportunando esse homem. Olha, bababá. Ele pegou a esposa dele e entregou para os caras fazerem estupro coletivo com a mulher dele, a concubina. Ele entrega. Ele entrega. E os caras abusaram essa menina a noite todinha, diz a Bíblia. A noite toda, horror, um em cima do outro. Tudo quanto é tipo de buraco que essa mulher teve. Vários homens ao mesmo tempo. E ele guardado lá dentro, dormindo. Ele entregou a mulher e fechou a porta. Faça com ela o que vocês quiserem. E foi dormir. No outro dia, essa mulher estava despedaçada. Assim, estava morta. Estava no maior nível de violência. De violência, abuso em todos os sentidos. Pensar que Deus viu isso a noite todinha e não pôde fazer nada, e nenhum anjo mandou. Aí o que foi que esse cara fez? Esse cara viu, pegou essa mulher, colocou no cavalo dele, levou para um local e cortou essa mulher em 12 pedaços. Meu Deus, quartejou. Esquartejou a mulher em 12 pedaços. Diego, onde está isso na Bíblia? Juízes. Eu vou procurar isso. Juízes. Eu não acredito que eu passei por isso e não li. Pois é. Ele cortou a mulher em 12 pedaços e distribuiu cada pedaço dela para cada tribo de Israel. E Deus, o problema todo é o mesmo Deus que diz: eu serei contigo, eu estarei contigo, eu sou o Deus dos montes, sou o Deus dos vales. Aquele mesmo Deus que diz o Salmo 46, eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes que alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí versículo 10 do capítulo 46 de Salmos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aí ele diz no versículo 11, o versículo 10: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz quebrar ou queimar a terra até o fim. Quebra o arco, corta, lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre todos os homens. Então quer dizer, esse mesmo Deus só está na Bíblia. Fora dela, na vida real, ele não está ali. Ele não está aqui, ele não está em canto nenhum. Eu nunca vi um Deus tão poderoso ser tão invisível, ser tão incompreensível, ser tão sarcástico, um Deus ser tão miseravelmente sem pudor, ser tão injusto, ser uma coisa... Isso eu estou falando não porque Deus exista, porque muitos teólogos podem confundir minha mensagem agora e dizer: olha aí, Jason está dizendo... É que ele não acredita, ele tem raiva de Deus. Ele tem raiva de Deus. Se Deus não existe, como é que ele está dizendo que Deus é mau? O pessoal não sabe nem interpretar o que eles ouvem. Eu estou falando isso de acordo com a narrativa. Eu estou julgando a narrativa. E se a narrativa diz que esse Deus existe, eu não quero um Deus desse. Certo? O que eu falo, a minha opção de não querer um Deus desse,
eu passo também para as pessoas. Assim como os crentes dizem, aceita Deus. Eu digo, opa, não aceita não. Não é um aceita, carrasco. Tá do outro lado ali, ó. Não. Vai não, é furada. Nela. Vai não, é furada. Porque esse Deus não está contigo. Neste exato momento, em pleno 5G, em pleno século XXI. 5G é ótimo. Em pleno 2025, existem crianças que neste exato momento estão enjauladas, certo? Cativas, foram sequestradas e estão sendo abusadas por vários pedófilos. Vários. Você está entendendo, Daniel? E esse Deus tão poderoso não pode ir lá libertar essas crianças. Aí dizem, mas Deus é o Senhor, Ele é o dono da vida, Ele faz o que Ele quer. Em nome dessa narrativa, vários islâmicos estão fuzilando pessoas porque o Deus deles sabe o que quer. É o Senhor que é o dono da vida também. Aí ele sai esquartejando pessoas, matando, passando faca no pescoço dos outros, arrancando, sequestrando, fazendo tantos abusos. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles têm um Deus que está acima do tempo, da matéria, da energia, acima da luz, do som, acima de tudo, acima da ética, acima da justiça. Logo, esse Deus pode fazer qualquer coisa. Bom, galera, agora que assistimos esse corte insano, pesado e necessário, é impossível não ficar chocado com a brutalidade dessas histórias bíblicas. Ele está lendo a própria Bíblia e expondo o lado sombrio que ninguém fala nos cultos ou nas missas. A gente cresce ouvindo que Deus é amor, mas quando vai ler as Escrituras de verdade, encontra um Deus que exige sacrifícios humanos, aceita estupros, esquartejamentos, massacres e ainda chama isso tudo de perfume suave. É aquele velho esquema. O fiel só ouve a parte que convém ao pastor, ao padre, à doutrina. O resto é omitido, escondido, distorcido. E aí quando alguém vem mostrar o que está escrito de fato, a galera entra em negação, diz que é heresia ou tenta reinterpretar para livrar a barra de Deus. Mas não tem interpretação que apague a crueldade desses relatos. A história de Jefté, por exemplo, é uma denúncia explícita de um ritual humano com o aval divino, e ainda assim os teólogos tentam suavizar isso como se fosse uma entrega ao templo. É manipulação descarada. E como foi dito aí no final, se esse Deus realmente existisse e tivesse o poder que dizem, não ia ficar assistindo o sofrimento de milhões, especialmente de crianças abusadas, como quem vê um show de horrores do camarote celestial. Mas como não aparece, não faz nada, só existe na cabeça dos fiéis e nas páginas de um livro antigo, fica fácil entender. Esse Deus é só uma invenção moldada pelo homem. Uma invenção perigosa, usada para justificar violência, controle e submissão. Então, galera, se você curtiu esse corte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aí o que você acha dessas passagens bizarras e violentas. Você já conhecia essa parte da Bíblia? Já tinham te contado essa versão? Se inscreve no canal Rebelião Ateísta, ativa o sino e fortalece o trampo que tá aqui para desmascarar essas narrativas. E se puder, confere o clube de membros. Tem conteúdo exclusivo, apoio direto e aquele salve para quem tá junto nessa rebelião contra a mentira religiosa. Valeu demais a todo mundo que assiste, comenta, compartilha e faz parte dessa resistência racional. Aqui é denúncia, reflexão e coragem. Até o próximo vídeo.